Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Data Science com Python e hoje a gente está na nossa aula de número 3, tá? E estamos no módulo 2, como você já deve saber. Caso você tenha perdido as aulas anteriores, vou deixar um cardzinho aqui em cima para você dar uma conferida, tá certo? E aí você pode ver as aulas anteriores e são extremamente importantes, né? Já que uma aula é pré-requisito para a próxima, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre indexação e fatias ou cortes em arrays, tá? Esse assunto ele é extremamente importante porque às vezes a gente não quer processar aquele array todo, aquele NumPy inteiro que a gente criou, que é aqueles dados inteiros que a gente tem. A gente quer selecionar apenas alguns daqueles dados que estão salvos no nosso array para que a gente possa processar. Então, fica bastante atento nessa aula de hoje porque ela é extremamente importante, tá bom? Olha, antes de a gente ir para a nossa aula, eu queria deixar alguns avisos. Você tem acompanhado as listas de exercícios que eu tenho colocado lá no Google Sala de Aula? Pois é, eu tenho uma turma lá no Google Sala de Aula e isso é um grande diferencial desse curso aqui que eu tenho colocado no YouTube, porque além dele ser gratuito, ainda tem listas de exercícios e vocês sabem, né? Programação a gente só aprende na prática, então isso é uma coisa que é extremamente importante e eu sempre falo para todo mundo, ó, você quer aprender a programar, você tem que praticar. E é por isso que eu estou disponibilizando para vocês listas de exercícios lá no Google Sala de Aula. O código da turma está aqui embaixo, você pode se inscrever lá, ingressar na turma do Google Sala de Aula por meio desse código que está aqui. E aí você vai poder usufruir dessas listas, vai poder resolver e enviar de volta para a plataforma para que eu possa dar um feedback para você a respeito das suas respostas. Inclusive, a da aula 2 já está lá, a lista de exercícios. E depois que essa aula for lançada no YouTube, no máximo no dia seguinte, os exercícios referentes a essa aula também estarão lá. Então não deixa de se inscrever e você também pode tirar dúvidas comigo aqui, ó. Deixa eu ver se eu estou acertando, exatamente. Aqui do lado tem o meu Instagram, @WallisonSilvaBlog. Você pode também tirar suas dúvidas por lá, então me segue. Lá também tem as novidades do canal e também tem perguntas, né, e desafios que eu lanço por lá para revisar as nossas aulas. Então pessoal, é isso. Se você está gostando desses vídeos, já deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder as próximas aulas e vamos partir então para a nossa aula de hoje, beleza? Bom pessoal, então eu já estou aqui com o Jupyter Notebook aberto, então como vocês já sabem, né, desde a nossa primeira aula desse segundo módulo eu estou usando o Jupyter Notebook e tenho disponibilizado esse notebook para vocês pelo GitHub, o link está na descrição também desse vídeo, inclusive eu havia esquecido de colocar lá na primeira aula o link para você acessar esse repositório do GitHub, mas também já está atualizado por lá, tá bom? Então, ó, isso aqui foi o que a gente fez nas nossas primeiras aulas, né? Mas eu vou dar uma adiantada, a gente já viu tudo isso e hoje a gente vai falar sobre indexação e cortes ou slices, né, de arrays. Então, como é que a gente faz essa indexação? Como é que se dá a indexação de arrays no Python? Bom, eu vou criar então um array aqui para a gente fazer um teste, tá bom? Eu vou chamar ele de array A. E vou dizer que ele é um np. Eu vou usar a função arrange, tá? A gente já estudou a função arrange aqui. Eu vou dizer para, sei lá, vou colocar só 10, por exemplo. E aí, claro, vou dar um print aqui embaixo para a gente ver esse array. Então, olha só, a gente tem esse array de 0 até 9. Então, como é que eu acesso as posições desse array? Uma forma de eu fazer isso, eu não vou nem colocar nem print, porque como você sabe, né, e se você não sabe do Jupyter Notebook, não entende muito bem, vai ter uma live na semana que vem, no dia 21/4, certo? Se você está vendo esse vídeo depois disso, então essa live provavelmente já vai estar disponível. Eu vou comentar sobre o Jupyter Notebook, explicar como ele funciona, mas eu não preciso colocar o print aqui no Jupyter, tá? Então eu vou colocar somente A. E aí, olha só, eu coloco os colchetes para acessar um índice. É a mesma coisa da lista. Se você viu nossa aula sobre listas, e eu vou deixar linkado aqui em cima também para você conferir, você deve lembrar que nas listas a gente usa os colchetes para acessar as posições dela. Então, do mesmo jeito vai ser no NumPy, tá bom? Então, por isso a importância de você dar uma conferida naquela aula. E aí, entre os colchetes, eu coloco a posição que eu desejo acessar, lembrando que ela começa pela posição 0. Então, a posição 0 é o primeiro elemento do seu array, que no nosso caso aqui é o próprio 0, não é isso? Então, ó, quando eu fizer isso, ele vai mostrar aqui para mim 0, que é o primeiro elemento. Para ficar até um pouco diferente, eu vou mudar um pouco aqui em cima esse array e vou colocar ele para ser de 10 até 21, por exemplo, porque aí a gente vai ter de 10 a 20. Lembra, né, que no arrange ele não inclui o último número. Então, ó, A na posição 0 agora é 10, que é o primeiro elemento do nosso array. Então,
vai de 0 até o número de elementos daquele array menos 1. Então, se esse array aqui ele possui 11 elementos, né? Isso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos. Então, o último elemento vai ser o A na posição 10, que é o elemento 20. Tranquilo, pessoal? Então, é assim que eu acesso. Eu também posso acessar ele ao contrário, tá? Então, do mesmo jeito que eu falei lá nas listas, vale também para o array no NumPy. Então, olha, eu posso colocar aqui A na posição menos 1, por exemplo. Então, A na posição menos 1 é o último elemento do NumPy. Então, eu também posso acessar esses índices usando valores negativos. Isso significa que menos 2 vai ser o penúltimo elemento, que é o elemento 19, e assim sucessivamente. Então, em outras palavras, menos 11 seria o primeiro elemento, já que o nosso array tem 11 elementos aqui. E, claro, se você usar índices negativos, você não começa do zero, porque aí ficaria redundante, não é isso? Bom, então já aprendemos aqui como a gente acessa os elementos de um array unidimensional. Esse array aqui é um array unidimensional. Mas a gente pode criar também arrays o quê? Bidimensionais, tridimensionais, como eu ensinei na aula anterior. Então, para mostrar para você como a gente acessa de um array bidimensional, por exemplo, eu vou criar uma nova célula aqui, tá? Apertei Alt e Enter para criar essa nova célula embaixo, tá bom? Então, Alt e Enter cria uma célula abaixo da que você está. E aí eu vou criar um novo array chamado B e vou colocar np.random.rand. Lembra dessa funçãozinha aqui? A gente cria um array com números aleatórios seguindo uma distribuição uniforme, né? Que eu nem comentei isso na aula passada, mas a gente vai explorar isso com mais detalhes futuramente, tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, um array 5x5, tá bom? Então, ó, eu vou colocar B aqui embaixo para ele mostrar, e aí a gente tem um array que tem essas dimensões 5x5, que foi o que eu pedi aqui, e ele tem 25 elementos. Como é que eu faço para acessar um desses elementos? Eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, vou colocar embaixo, tá? Colocar B, por exemplo, na posição 0. Se eu colocar somente B na posição 0, eu estou acessando a linha inteira, porque é assim que funciona quando você tem duas dimensões num array. A primeira dimensão se refere à linha e a segunda dimensão se refere à coluna. Ou seja, o primeiro índice que eu estou colocando aqui, esse índice 0, é a linha. Eu estou especificando que eu quero a linha 0. Se eu não especificar a coluna, o que é que vai acontecer? Ele vai retornar para mim a linha inteira, como você está vendo aqui, certo? Então, ó, eu tenho que colocar tanto a linha quanto a coluna. Quando eu faço isso, ele retorna para mim apenas um único elemento. Tá bom? Então eu vou usar o print aqui em cima para imprimir também esse B. E olha só, a gente tem aqui, porque senão ele só retorna apenas um alt, certo? Quando a gente está usando aqui uma única célula, ele só retorna um alt, ou seja, uma saída. Então ele não retorna duas, a menos que eu use o print, claro, né? Então, ó, eu coloquei o print aqui em cima, que eu estou colocando para acessar os elementos. Veja que eu estou colocando linha 0, que é a primeira linha. Então é essa linha daqui de cima, como você pode ver, ó. E eu estou acessando coluna 1. A coluna 1 é a segunda coluna, lembra disso, né? Porque a indexação começa do 0. Então, eu estou acessando esse elemento aqui, que é exatamente o que apareceu aqui embaixo. Só que aqui embaixo ele até apareceu com mais casas decimais, né? Isso, como você pode ver, ó, ele vai até o 0,25 ali em cima, 3 depois, que é o arredondamento. Porque depois do 25 vem 28 e ele arredondou para 3. Por isso que ficou assim, mas você pode ver que é exatamente o mesmo número, tá? Então, eu posso acessar qualquer elemento desse array bidimensional também da mesma forma, usando vírgulas para separar a linha e a coluna que eu desejo acessar. Não precisa ser exatamente dessa forma, existem outras. Por exemplo, quem já trabalhou com C ou C++, sabe que a gente acessa dessa forma que eu coloquei aqui, ó. Então, a gente cria um par de colchetes para especificar a linha e um par de colchetes para especificar a coluna. Também funciona, tá? Então, ó, eu coloquei aqui para executar novamente e você vê que B na posição 0, que é essa primeira linha, e coluna 1, que é a segunda coluna, ou seja, esse elemento aqui, foi exatamente o que apareceu aqui embaixo. Então, ó, eu posso usar essas duas formas para acessar uma posição de um array bidimensional ou até tridimensional. Daí para frente eu acho que fica subentendido, tá? Então qualquer dúvida você pode jogar, claro, sempre nos comentários, tá bom? Então, ó, a gente viu como acessar, isso aqui é a indexação, como a gente costuma chamar, mas
Além de acessar, se eu consigo acessar, eu consigo também alterar o valor daquele elemento. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui embaixo, então eu vou colocar um print aqui de novo, tá? Para a gente conseguir enxergar todas essas saídas. E aí, ó, vou executar mais uma vez, você vê que ele pegou exatamente esse mesmo elemento que a gente sempre está pegando. E aí aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar esse elemento. Então, ó, B na posição 0, e aí aqui eu vou usar a notação da vírgula, tá? Vírgula 1, ou seja, linha 0, coluna 1. Eu quero que agora seja 10. Veja que esses números que são gerados aleatoriamente, eles são de 0 a 1. Então não tem como aparecer um 10 aqui, por isso que eu estou jogando 10, para a gente ver a diferença, tá? Então, ó, vou executar agora, e é claro que eu vou ter que imprimir novamente esse array bidimensional que a gente criou, o array B, e aí olha só como as coisas são, como eu consigo alterar da mesma forma usando o índice do array. Olha só, essa aqui era a nossa primeira matriz, digamos assim, já que é bidimensional, e aí ele acessou, ó, a gente imprimiu esse elemento aqui, 0, 1, posição 0, 1, e aqui eu estou imprimindo novamente a minha matriz depois que eu alterei esse elemento 0, 1 para o valor 10. Então olha aqui, ó, o nosso elemento com um valor novo que a gente atualizou. Então, da mesma forma que eu consigo acessar, eu também consigo alterar o valor, tá certo? Então, isso aqui é apenas um exemplo, você pode aplicar aí para seja qual for a sua aplicação, qual seja o seu código que você esteja desenvolvendo, tá bom? Então, pessoal, isso aqui é o que a gente chama de indexação, mas existe também a questão de slicing arrays, então eu vou mostrar isso aqui para vocês a partir de agora, tá? Então eu vou apagar novamente essa parte aqui, vou deixar somente para ele imprimir esse array bidimensional, certo? E aí a gente vai ver agora slices e eu vou começar por esse aqui de cima, que é o array A, que é mais simples, que é um array que vai de 10 a 20. Bom, olha só, o que é um slice, né? O slice é um corte, é uma fatia de um array, certo? E quando eu quero pegar uma fatia de um array, eu faço a mesma coisa que a gente pode fazer também nas listas. Também vale, eu também falei sobre isso na aula sobre listas, então veja que se você aprendeu aquele assunto, você vai desenrolar isso aqui facilmente. Se eu quero apenas um slice, uma fatia de um array, eu coloco o nome da variável, né, do array, e aí entre colchetes eu coloco de onde eu quero que comece o slice. Por exemplo, vamos supor que eu quero do array A da posição 2 dele até a posição 5. Lembrando que esse array tem 11 elementos, então não vai dar erro aqui, tá? Porque eu estou indo da 2 até a 5. Só que, detalhe, esse 5 não está incluso, tá? Então eu coloco o início, coloco o término, só que eu excluo sempre o término. Então ele vai da posição 2 até a posição 4. Ele vai imprimir da posição 2 a 4. Então quando eu colocar para imprimir, veja que o elemento 2, né, o índice 2, na verdade é o terceiro elemento, que é o elemento 12. E aí ele também vai imprimir o elemento 13, que é o elemento que está na posição 3. O elemento que está na posição 4 é o 14, ele também imprime. O elemento que está na posição 5, ele não imprime, embora eu tenha colocado 5 aqui, porque o 5 não faz parte da jogada, beleza? Bom, eu posso também não especificar o início ou o término. Então, ó, se eu não especificar o início, fica subentendido que você quer começar do início do array, ou seja, da posição 0. Então, se eu fizer isso aqui, veja que ele começa do elemento 10, que é o elemento que está na posição 0, e vai até a posição 5 menos 1, porque ele não inclui o 5, como eu já havia falado, vai até a posição 14. Se eu incluir o início, por exemplo, posição 2 e não incluir o término, pessoal, ou seja, colocar só o 2 pontos e não colocar onde eu quero que ele termine, ele vai até onde? Até o final do meu array, como vocês estão vendo aqui. Ele começa na posição 2, incluindo a posição 2, como vocês já sabem, e vai até o final do array, que é a posição 11 dele, certo? O elemento que tem o valor 20, tá certo? Então, se você não especificar o término, ele vai até o final do seu array. Se você não especificar, e aí é uma coisa bem interessante, se você não especifica nem o início, nem o final, então o que é que ele vai fazer? Vai pegar o array inteiro, porque ele está considerando que você vai começar da posição 0 e terminar da última posição, que é basicamente uma mistura do que a gente tinha visto antes, não é verdade? Bom, então é isso aí. Vamos agora ver para um array bidimensional. Para o array bidimensional, você tem que ser um pouco mais cuidadoso, mais cauteloso, porque você tem duas dimensões, obviamente. Então você tem que pensar tanto na linha quanto na coluna,
tá certo? Então vamos pensar nesse array B aqui e vamos imprimir aqui embaixo B, por exemplo. Vamos especificar primeiro quais são as linhas que a gente quer. Vamos supor que eu queira somente as duas primeiras linhas, tá? Então eu vou colocar que eu quero que ele comece da linha 0 e vá até a linha 2, porque eu quero as duas primeiras. Isso significa que ele vai pegar a 0, vai pegar a 1 e não vai pegar a 2, porque esse número que eu coloco no final, como você já sabe, né, não está incluso, beleza? Então, ó, quando eu faço isso, eu só estou especificando as linhas que eu quero. Como eu não me referi às colunas, veja que se eu quisesse colocar aqui as colunas também, eu tinha que colocar uma vírgula e dizer quais eram as colunas ou qual é a coluna que eu gostaria de obter. Como eu não especifico quais são as colunas, ele vai pegar todas. Lembra disso? Quando eu coloco só o índice da linha, ele pega a linha toda. Do mesmo jeito, se eu só coloco o slice das linhas, ele vai pegar todas as colunas, certo? Ele vai pegar as linhas inteiras. Então, se eu faço isso, é exatamente o que está acontecendo aqui. Eu vou botar até um barra N aqui, só para você poder enxergar isso um pouco melhor. Olha só, esse aqui é o nosso array bidimensional que a gente tinha, e essas são exatamente, observa aí comigo, compara aí, são exatamente as duas primeiras linhas. Então ele só pega as duas primeiras. Se eu especificar também a coluna, por exemplo, olha, eu quero as duas primeiras linhas e eu só quero a coluna 2, ou seja, a terceira coluna. Então, ó, quando eu colocar para executar isso aí, veja que ele pegou as duas primeiras linhas e ele só pegou dessas duas primeiras linhas os elementos que estão na na terceira coluna, tá certo? Ou seja, o índice 2 da coluna, que é a terceira coluna, tá certo? Então, ó, índice 0, índice 1, índice 2, ele pegou exatamente esse elemento aqui, veja que ele aparece aqui embaixo, e pegou esse outro elemento aqui, veja que ele aparece aqui embaixo. Justamente porque esses dois elementos eles estão nas duas primeiras linhas, e eles estão na terceira coluna da posição do índice 2. Beleza? Espero que você esteja entendendo isso aí direitinho. Se não tiver, ficou alguma dúvida, manda nos comentários ou então lá no meu Instagram você pode tirar essas dúvidas também comigo, tá certo? Bom, pessoal, basicamente é isso quando a gente fala de slices. E aí eu vou passar até um exercício para vocês que se refere, então confere lá no Google Sala de Aula, tenta fazer, que seria esse exercício aqui. Observa que, por exemplo, se eu for olhar para esse laranja, tá vendo esse laranja aqui, ó? Imagina que eu tenho esse array aqui e eu quero pegar somente esse elemento aqui que está de laranja. Como é que eu poderia fazer? Veja, se eu observar esses dois elementos que estão destacados em laranja aqui, os dois estão em qual linha? Na linha 0. Então eu colocaria que eu quero pegar apenas os elementos que estão na linha 0. E quais são as colunas que eu gostaria de pegar dessa linha 0? Eu gostaria de pegar a coluna na posição 3, que é a quarta coluna na posição 3, índice 3, e até o índice 5, porque o 5 não está incluído, então ele só vai pegar os índices 3 e 4 das colunas, beleza? Então, ó, eu vou disponibilizar esse array aqui para vocês já lá no exercício do Google Sala de Aula, e eu quero que você faça isso que eu acabei de fazer aqui, claro que digitando no código, para todas essas outras cores. Olha esse verde como tem um padrão interessante. Como é que a gente poderia fazer isso? E é exatamente isso que eu vou falar para vocês para a gente encerrar essa parte de slices, porque olha só, além de você poder especificar o início e o término de um slice, você também pode especificar o passo que você deseja dar. Então, vou voltar para esse exemplozinho que a gente pegou aqui, ó, desse array A. Vou até apagar esse print e vou deixar só o array A, como você pode ver. E eu posso fazer um slice com esse array A, começando, por exemplo, da posição 2 e indo até a posição 9, ou seja, na verdade é a posição 8, né? Porque o 9 não está incluído. Então, indo da posição 2 até a posição 8, eu pego os elementos 12 a 18.
na verdade? Então, nesse intervalo aqui, eu tenho 7 elementos, se eu contei aqui rapidamente direitinho, né? Mas eu acredito que é isso mesmo. Mas eu posso, pessoal, pular de 2 em 2. Ou seja, se eu, além disso aqui que eu especifiquei, que é o início, 2 pontos, e o término, colocar mais outro 2 pontos e colocar um outro valor, esse valor vai ser o passo. Por exemplo, se eu colocar 2, eu estou dizendo que eu quero que ele comece da posição 2, vá até a posição 9 menos 1, que é a 8, e vá pulando de 2 em 2. Então, quando eu faço isso, observa aqui comigo. Na verdade, eu vou até fazer o seguinte, eu vou copiar e colar essa linha aqui embaixo e colocar ela com o passo 2, para você ver a diferença. Olha só, isso aqui é quando eu pego dos elementos 2 até o elemento 8, certo? Dos índices 2 a 8. E quando eu pego do 2 até o 8 com o passo 2, o que é que ele faz? Ele pega o elemento 12, mas aí ele não pega o 13. Por quê? Porque ele tem que pular, né? Ele pula 2. Então, na verdade, ele vai avançar 2 e pegar esse outro. Então, olha só, eu pego o 12, não pego o 13, pego o 14. Não pego o 15, pego o 16. Não pego o 17, pego o 18. E é exatamente por isso que ele retorna para mim 12, 14, 16 e 18. Tranquilo? Então, isso aqui a gente também viu quando a gente estudou lá as listas, tá? Então, é muito importante que você dê essa revisada nessa aula de listas, porque com certeza vai ficar super claro para você. Olha só, eu posso também pegar o array invertido. Então, se eu colocar que eu quero pegar da posição 8 desse array até a posição 2, por exemplo, aí você diz, espera aí, mas não está ao contrário isso? Tá sim, mas se eu colocar um passo menos 1, eu vou pegar o meu array invertido. Ele vai pegar da posição 3, certo? Porque ele não vai até a 2, certo? Ele vai da posição 3 até a posição 8 fechado, porque esse primeiro elemento aqui, ele vai ser incluso, já esse segundo não vai ser incluso, tá? E esse menos 1 é o seu passo. Então ele vai pegar do elemento 8, vai pegar o elemento na posição 7, 6, 5, 4, 3 e o 2 não vai. Entendeu isso aí? Então, ó, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e o 2 não entra. Por quê? Porque eu coloquei passo menos 1, é por isso que eu estou indo diminuindo. Ó. Então, ó, colocando para imprimir aqui, veja que o elemento na posição 8, né, no índice de 8, é exatamente o quê? Olha só, esse aqui é o índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 18 está na posição 8, tá? Ele vai pegar o 8. Como eu coloquei o passo menos 1, ele vai pegar o 7, que é o 17. Vai pegar a posição 6, que é o 16. A posição 5, posição 4, 3 e não vai pegar a posição 2. Lembra que esse elemento que fica aqui não está incluso? É exatamente por isso que o 12 não apareceu, só foi até o 13. Bom, pessoal, para terminar com chave de ouro a nossa aula de hoje, eu vou fazer um exemplozinho aqui, incluindo agora o que? Uma imagem. Pois é, eu ainda não falei sobre como você carrega imagens usando o Python, mas eu já coloquei alguns spoilers aqui, digamos assim, que são algumas bibliotecas que a gente vai ver mais para frente, tá? Uma delas é a scikit-image. Tá? Então eu tive que instalar essa biblioteca. Eu acredito que quem usa o Anaconda também não tem essa biblioteca já pré-instalada nesse pacote Anaconda, você tem que instalar. Então eu fui no meu terminal aqui, tá? Deixa eu abrir esse terminal, ó, e digitei pip3 install. No meu caso eu estou usando pip, e aí eu coloquei scikit-image. Eu dei esse comandozinho aqui para instalar essa biblioteca. É óbvio que se você está usando Anaconda, você coloca lá Anaconda e coloca a biblioteca scikit-image para ver qual é o comando que você tem que dar. Provavelmente vai ser alguma coisa do tipo conda install e aí, sei lá, scikit-image ou algum link que vai estar associado a essa biblioteca. Mas ó, eu estou usando essa biblioteca scikit-image aqui para carregar a imagem, tá? Então, isso aqui eu ainda não expliquei para vocês, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas eu estou importando um módulo chamado I/O, que é justamente de entrada e saída, que serve para você abrir a imagem e para você escrever, ou seja, salvar aquela imagem, mas eu só estou usando para abrir. E aqui eu estou usando NumPy, como vocês podem ver, porque a imagem, ela nada mais é do que uma matriz tridimensional, porque essa imagem é colorida. Então, ela é uma matriz de pixels
que são vários pontinhos, a imagem é formada por vários pontinhos. Eu devo ter falado sobre isso lá na primeira aula, na aula de fundamentos, né, lá da introdução à biblioteca NumPy. E a imagem, além de ser constituída por vários pixels, ela tem 3 canais, que são os canais das cores, uma imagem colorida no caso, claro, que são os canais vermelho, verde e azul, né, o RGB. Então, por isso, essa imagem aqui, ela é um array, só que ela é um array tridimensional. E aí eu vou mostrar já já para vocês qual é o shape dela, ou seja, qual é o formato, quais são as dimensões dessa imagem, quantos pixels ela tem na horizontal, na vertical, e o número de cortes, né, de frames, digamos assim. Vocês já sabem que são 3, que é o vermelho, o verde e o azul. Então, ó, estou usando essa biblioteca aqui que a gente também vai estudar depois, que é a Matplotlib, só para mostrar a imagem como vocês estão vendo. Então eu não vou entrar em detalhes com relação a esse código. Vai estar disponível para vocês, mas eu só vou comentar aqui que essa linha se refere ao carregamento da imagem, tá? E essa linha aqui se refere à exibição da imagem, tá? Então eu não vou entrar nesses detalhes. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: eu carreguei a imagem que está nesse diretório e joguei dentro de um NumPy. Então a minha imagem agora está dentro de um NumPy. E essa daqui é a minha imagem. Eu plotei para exibir essa imagem. Mas eu posso dar um print aqui, antes de exibir a imagem, no meu array que está salvando os pixels dela. Então, ó, quando eu apertar para executar, veja que todos os pixels dessa imagem estão salvos dentro de um NumPy. Então veja o poder desse NumPy. Por isso que eu disse que esse NumPy ele é chave no Python, porque ele é usado para armazenar dados de diversos tipos diferentes. E agora eu já estou mostrando um exemplo para vocês aqui de que ele pode ser usado para armazenar os pixels de uma imagem, tá bom? Então, ó, eu vou, claro, a gente não vai analisar cada pixel porque são muitos pixels, e eu vou mostrar para vocês agora o shape dessa imagem, ou seja, o formato, as dimensões, quantos pixels ela tem. Então, ó, se eu der img.shape, que é um comando que a gente já aprendeu na aula anterior, eu vou saber exatamente quantos pixels essa imagem tem, ou seja, eu vou saber as dimensões desse NumPy. Então, ó, quando eu coloco para imprimir, olha que legal, a gente tem um shape 400 por 400 por 3. O que é que isso significa? Essa imagem tem resolução de 400 por 400, ou seja, tem 400 pixels na horizontal e 400 na vertical, e 3 canais que são os canais de RGB, vermelho, verde e azul, tá bom? Então a gente já sabe o shape dessa imagem, 400 por 400 por 3. O que é que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou pegar apenas uma parte dessa imagem, tá? Então eu dei o nome dessa imagem mg, é o nome da variável que está salvando essa imagem, e dessa imagem eu vou pegar apenas um pedaço dela. E aí eu vou atribuir isso a uma nova imagem. Então eu vou chamar aqui de nova img, vamos supor, né? Estou misturando as coisas aqui, mas enfim, nova img, que vai ser um array também, vai armazenar um pedaço dessa imagem. Como é que eu pego um pedaço dessa imagem? Vamos supor que eu queira pegar a metade dessa imagem aqui, ou seja, eu quero ir desse 0 até esse 200 e cortar a imagem aqui no meio, ó. Vocês estão entendendo isso aí? Eu quero cortar a imagem na horizontal, bem no meio. Como é que eu faço isso? A gente já aprendeu como faz isso com o NumPy. Basta eu fazer o seguinte, ó, eu posso vir aqui e colocar que eu quero pegar da linha 0 desse NumPy até a linha... Bom, eu já sei que essa imagem tem quantos pixels? Essa imagem tem 400 pixels, então eu só quero pegar do 0 até o 199, que eu estou pegando exatamente a metade. Então eu venho aqui e coloco do 0 ao 200, porque lembrem que o 200 não está incluído, né? Eu sempre vou falar isso, né? Enfim, mas é importante, tá? Então, ó, eu estou pegando somente a metade desse NumPy, ou seja, a metade dessa imagem aqui, ó, porque essa imagem aqui é um NumPy, tá salvo. Os dados dessa imagem, os pixels dela estão salvos dentro desse NumPy, beleza? Então eu estou pegando esse NumPy que eu chamei de img, que é onde está a minha imagem, estou pegando somente das linhas 0 até a 200, ou seja, a metade dessa imagem na horizontal. E estou salvando em um outro array que eu chamei de nova underline img. E aí eu vou exibir, pessoal, esse nova underline img para que você possa ver. E olha só o resultado, olha que incrível, velho.
a gente acabou de pegar exatamente a metade da nossa imagem. Por quê? Porque eu fiz um slice no meu NumPy, no meu array, para pegar só a metade das linhas dele. E aí salvei no novo NumPy e exibi ele, botei para plotar a imagem. E a imagem resultante, que é o meu NumPy resultante, ele tem exatamente, olha só, esse formato aqui. Eu peguei só a metade. E se eu quisesse cortar ela na horizontal, pessoal, o que é que eu deveria fazer? Você consegue imaginar como é que seria isso? Como é que você poderia solucionar essa questão? Basicamente, você vai pegar todas as linhas. Então, ó, eu vou até voltar aqui, vou comentar essa linha, só para a gente voltar aqui, ó. E vou exibir a minha imagem original. O que é que eu estou pedindo agora para que você faça, né? O que é que a gente vai fazer juntos aqui no caso? Eu quero cortar a imagem no meio de novo, só que agora na vertical. Ou seja, eu quero pegar, ó, as 200 primeiras colunas do meu NumPy. Consegue imaginar isso? Essa imagem é um NumPy. Eu quero pegar as 200 primeiras colunas, mas eu quero pegar todas as linhas. Então, de todas as linhas, eu quero pegar a metade das colunas, tá? Então, ó, como é que eu faço isso? Eu venho aqui, então de todas as linhas, lembra, se eu não coloco nem o início e nem o fim dentro nesses dois pontos aí, eu estou pegando do início ao fim, ou seja, eu estou pegando todas as linhas, certo? Porque essa primeira dimensão são as linhas, e agora eu vou para as colunas, porque eu coloquei a vírgula, né? Então, se eu quero pegar só a metade dessas colunas, então eu vou de 0 até 200 mais uma vez. Lembrando que eu nem precisava colocar esse 0, né? Porque se eu não colocar vai dar certo do mesmo jeito, já que ele inicia do 0. Então eu vou colocar para ele exibir aqui para gente a nova underline mg, porque eu estou salvando esse array aqui, onde eu estou pegando todas as linhas e só metade das colunas, nesse array chamado 9mg. Então eu vou exibir esse array e veja, olha que resultado legal. Eu estou pegando aqui exatamente todas as linhas, mas somente a metade das colunas. Então cortei a minha imagem exatamente na vertical, na metade, claro, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido isso aqui. Esse era o objetivo da nossa aula de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever lá no Google Sala de Aula, porque lá vai ter exercícios para você treinar tudo isso aqui que a gente viu e tirar mais dúvidas ainda. E eu espero ver você na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Se você é novo no canal, se inscreve para não perder as nossas próximas aulas, beleza? Um abraço e até a próxima!